Amado Deus, poderoso Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, de quem está assistindo, acompanhando essa programação maravilhosa. Que Deus seja louvado, porque a Ele toda a honra, toda a glória é do nosso Deus. Não somos nada se o Senhor não for conosco, tá certo? Entrando aqui para passar uma palavrinha, um versículozinho bem breve, porque o tempo é curto, tá? Para você que não me conhece, eu sou Carla Soares, sou pastora aqui em Palmas, no estado de Tocantins, tá certo? Nós cuidamos aqui desse estado lindo e maravilhoso. O meu esposo é o pastor Adelci, né? Bem conhecido aí, você passa aí nas mídias aí, nas redes, tá certo? É melhor ser dois do que um, estamos juntinhos, tá certo? Em nome de Jesus, olha só, Provérbios capítulo 15, no versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então essa resposta branda é aquela resposta delicada, né? Amável, assim, quando você fala com a pessoa, fala com delicadeza, com amor, ela desvia o furor, desvia a ira, a raiva, né? Então muitos lares têm sido destruídos, porque a palavra dura, ela irrita, né? Ela provoca briga. Então muitos lares estão sendo destruídos pelo tom de voz, pela maneira de falar, não tem a delicadeza, não tem a paciência, é a mãe com os filhos, irritada, e briga, e aquela coisa toda, e é o marido com a mulher, o esposo com a esposa com o esposo, e grita com os filhos o dia inteiro. Então a resposta delicada, às vezes a pessoa vem, está nervosa, está cansada, está com problema, e a outra já também e já dá a mesma resposta, paga o mal com o mal, né? Já dá a mesma pancada. Olha só, fora da palavra de Deus. Então nós temos que ser vigilante na palavra. Então a resposta é branca. Se você tem o Deus no teu coração, se você tem a compreensão, você tem que ter a resposta. A palavra sua é delicada. A palavra sua tem que ser, essa delicadeza é com entendimento, é com a direção de Deus, não é com a minha, não é com a sua, não é com a nossa, aquela que nos irrita. A gente irrita, mas não podemos, nós temos que estar na direção do Senhor. Olha só, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó: sabeis isto, meus amados irmãos, está falando com os irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio, quer dizer, demorar, né? Tardio para falar, tardio para irar. Mas às vezes a palavra invertem, a pessoa é de Deus, mas aí ela não fica na resposta da palavra de Deus, ela fica na resposta dela. Então a resposta branda desvia, a maneira de falar desvia o furor. E aqui diz que nós temos que ser pronto primeiro para ouvir, não é primeiro para falar. E na maioria das vezes a pessoa recebe uma resposta, ou então a maneira, o tom de voz, de como um recebe ou fala com o outro, a ira vem na frente. A pessoa já fica irada. Então é primeiro ouvir. Ouvir, eu sou de Deus, então eu tenho que ter a resposta que vem da palavra de Deus, que é delicada, é branda, é com amor, ainda que a pessoa esteja nervosa com você, para não virar confusão na casa, né? Muitos lares têm sido destruídos exatamente por causa disso, porque saem da palavra. Então tem que ser pronto, mas muitos que fazem primeiro não ouvem nada. Já vai falando, né? Então tem que parar para ouvir primeiro, para depois falar. Essa é a regra da palavra. Mas as pessoas, muitas vezes, a situação aumenta a briga, a confusão. Por quê? Porque já fala logo, não procura ouvir, não tem paciência, já vai abrindo a bocona, já vai falando, e aí vem o quê? A confusão. Porque a resposta branca, a maneira de falar, a forma de falar, desvia a fúria, desvia aquela pessoa que vem. Então nós temos que ter esse controle, nós temos que ter em nós o quê? O fruto do Espírito, tá certo? Deus abençoe, fiquem todas na paz aí, todos vocês estão acompanhando. Abraço forte no coração, fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.